E aí eu estou frente a frente com o determinado espírito. Aí o espírito falou, eu não quero mais trabalhar com ele. Aí nem eu quero trabalhar com você. Você é um cafona. Aí, filha. Aí você sabe que seu tio é um 8. Ah, sabe que seu tio era aquele médico? Oi, tio. Olá, filha. Nossa, tá bonita, hein, filha? Olha, arrasou. Tá frio. Hein? O frio ajuda. Não, também estava trabalhando até agora. Aí a pessoa chega em casa. Quer um chazinho? Poxa, eu tô com meu mate aqui. Mas o meu mate é gelado, não é um chá quente. Tio, sabe que eu não gosto muito de mate gelado? Nossa, eu prefiro um mate quente. Pois é, não. Eu sou uma carioca estranhíssima. 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 Ai, tio, aqui tá super friozinho hoje, tem uma descida aqui de temperatura. Aí eu cheguei, né, tava trabalhando até agora, aí parei, falei, agora é minha hora de falar contigo. Aí fiz um chazinho, tô que nem o gago do pagode, tomando um chá de limão com cookies de chocolate. Filho, um mate gelado aqui, ó. Aqui a gente, carioca é mate gelado com biscoito Globo. Bom, eu tô aqui num biscoito que não tem glúten nem lactose, mas assim, não é de Deus não esse biscoito, porque ele açúcar ele tem, e é bom, assim, dá vontade de comer 1 quilo. Eu já tô com os biscoitos a mais aí, não devia comer, mas pronto, é importante ser feliz, sabe? Eu tô bem contente, tá frio, a gente precisa de um comfort food também de vez em quando. Exatamente. Tio, vem cá, queria conversar com você, porque estou amadurecendo, né, as ideias e tal do livro que eu queria escrever sobre a nossa peregrinação pela Andaluzia. É uma peregrinação e aventura ao mesmo tempo, né? Sim, a gente vai falar muito sobre essas aventuras, mas porque nessa viagem isso ficou muito claro para mim, que isso precisava ser registrado em texto mesmo, né, ser escrito. E assim, nessa viagem aconteceu tanta coisa, né? Tanta gente falava com a gente e eu sei que eu preciso fazer isso, mas queria saber de você, como é que foram suas experiências aí? Porque você fez psicografias mediúnicas, né? Literária, né? Tá falando dos livros, né? Especialmente dos livros, né? Então, vou te contar hoje, só entre nós dois, hein? Vou te contar como começou essa questão da psicografia de livros, que realmente foi uma loucura. Foi realmente uma loucura. Por quê? Porque quando a gente fala em psicografia de livro, né, você entra no universo, literalmente, de construção de imagem, né, de criação do autor, né, do escritor. Então, você tem que diminuir a sua participação, né, para que o escritor possa passar as informações, as imagens, as construções, as passagens, os episódios, os capítulos, né, com fidelidade, para que tenha realmente uma verdade naquela história, né? E aí eu já tinha me encontrado com esse autor, especialmente foi um autor que a gente, na verdade, a gente participou, né, de uma atividade que eu entrava no astral, tá, desdobrado, que eu entrava em contato com diversos autores. E a gente fazia meio que uma experiência de harmonia e sintonia para ver se casava, né, as afinidades específicas. Tipo assim, se vocês davam match, se ele se identificava com você... Olha só, é quase que um Tinder, num sentido mais elevado, tá? Mas é quase que um Tinder que você tinha que dar um match, tá? Mas então... deixa de ser, né, com outros propósitos, é óbvio, né? E aí, a gente entrou numa possibilidade, e aí me pediram para que eu lesse toda a obra desse espírito, né? Porque ele, na verdade, quando ele estava encarnado, ele foi um escritor brasileiro interessante, de nome, né? E aí, quando eu comecei, né, a participar, e que me falavam que eu ia começar a dar o start dessa psicografia literária, especialmente de livros, eu tive que ler a obra inteira dele, praticamente a obra inteira. E eu, cá para nós, na verdade era, no caso, né, porque ele já está muito mais expandido,
mas naquele momento eu tive que entrar na forma como ele escrevia na época, em 1800 e pouco, olha só, hein? E aí eu tive que ler os livros e eu falava assim, cara, que cara chato, que livros chatos, não tem nada a ver comigo, como é que pode eu ter dado match, no caso, né? Como é que pode ter me sintonizado com esse cara? Não tem nada a ver, o universo dele é extremamente retrô e eu sou extremamente avant-garde, né? Sou extremamente lá na frente, progressista, com as ideias muito revolucionárias, o cara está com aquele texto denso, pesado, com muitas informações, muitas descrições de lugares, de paisagens, um trabalho psicológico dos personagens. E aí eu comecei meio que a encasquetar com ele. Mas eu me mantive aberto e receptivo. Quando começou o primeiro dia, foi numa casa que a gente atuava na casa, né? A gente trabalhava na casa e foi permitido, né, essa aproximação e essa construção desse livro, especialmente. E a minha psicografia é mecânica, né? Eu sou extremamente um médium mecânico, né? Ou seja, o corpo é meu, na verdade, mas eu não participo da construção da história, né? Mas acontece que quando a gente entra num processo de sintonia para começar a psicografia, o espírito passa as cenas que ele vai escrever. Então, quando ele começou a passar as cenas, ok, eu não vou mentir para você, era uma coisa chata, muito, muito enfadonha, muito prolixo, sabe? Cheia de detalhes. E eu falava, cara... E aí eu comecei a falar assim, quando ele passava as informações por cenas, eu não estava nem ainda na escrita mecânica propriamente dita. Eu falava, cara, agiliza isso. Não, mas espera aí, ele te passava as cenas para, tipo, você narrar, então, de acordo com a sua leitura das cenas, não, é isso? Não. Ele me passava as cenas na hora de começar o fenômeno, tá? E na hora, eu vou dizer que uns 5 minutos antes de começar o fenômeno, para que eu me ambientasse na construção das informações que ele ia passar. A psicografia era mecânica. Como ele ia escrever, era do jeito dele. Mas ele me passava as cenas, os cenários, aquilo que estava na construção do imagético dele, né, para que eu pudesse entrar no universo dele. Isso porque eu já tinha lido, não foi a obra toda, não, foi quase, porque eu não consegui ler a obra toda, não, porque achei muito chato. E aí, antes, né, do fenômeno em si, assim, eu falei assim, cara, agiliza, sabe? As imagens estão muito bucólicas, é uma imagem, está muito esticada, e ele nem tinha começado a escrever. Mas aí, falei, bom, eu vou me ficar quietinho e deixar. Aí foi. Tá. E era assim, era um calhamaço de papel. Aí, assim, as pessoas iam tirando os papéis, né? Porque, como a psicografia mecânica, é muito rápido, e as pessoas vão tirando. Acabou esse primeiro encontro, eu comecei, depois a gente começa a ler, né? A gente lê o que está escrito, né? Até para poder corrigir alguma palavra que possa não ter sido escrita direito, né? Ou que não tenha entendido. E aí, quando eu comecei a ler, eu falei, gente, que texto mais chato, muito chato, muito. Mas eu continuei. E aí foi, Kênia, foi. E eu me irritando, aí teve as outras reuniões, né? Tiveram outras reuniões, e eu sempre com uma irritação, porque não tinha a ver aquele texto comigo. Até que chegou um momento que, antes de começar, ele me passou que a protagonista do livro, né? A principal, o personagem, sofria horrores, sabe? Sofria. E eu comecei a ficar revoltado, porque eu falei, cara, não tem necessidade dessa mulher sofrer tanto. Aí teve uma cena que ela ia cair da escada e ela ia ficar em uma cadeira de rodas. Aí, quando ele me passou a informação, eu comecei a me revoltar. Aí eu já comecei meio que a querer entrar no livro dele, né? Ou seja, intervir no livro dele. Aí eu falei, não vou fazer isso. Mas quando ele começou a escrever, algo em mim falou assim, não, eu vou mudar a história do espírito. Eu não vou permitir que a personagem caia da escada. Gente, eu parei a psicografia. Olha que loucura, era uma psicografia mecânica. Eu parei no momento em que a personagem ia cair da escada. E aí o que aconteceu? Eu comecei a dar os meus contornos
do Fábio, né? Ou seja, eu mudei a história, né? Aí você via que a característica era uma característica muito diferente, né? Eu nunca tinha escrito nada, e aí o espírito simplesmente parou, a mão voltou e eu escrevi. Fui escrevendo de acordo com aquilo que estava surgindo na minha ideia. E o espírito de braço cruzado. Aí acabou, aí eles falaram assim, Fábio, o que aconteceu? Porque em determinado momento estava mecânico e depois parou e você escreveu normal, com a letra normal, né? E num ritmo mais cadenciado. Eu falei, não, porque eu não gostei. Não gostei que a moça caía da escada, eu acho que não tinha nada a ver, e eu acho que ela não deveria merecer isso. E eu quis construir uma outra história. Aí, o orientador da reunião, ele simplesmente me retira do corpo, ou seja, eu falei, né, estava falando com as pessoas que estavam na reunião, ou seja, eu estava no corpo naquele momento, e de repente eu simplesmente saio do corpo. E aí eu estou frente a frente com o determinado espírito. Aí o espírito falou, eu não quero mais trabalhar com ele. Aí eu nem quero trabalhar com você. Você é um cafona. Aí filha. Aí você sabe que teu tio é um 8. Sabe que seu tio era aquele médium que, né? Falei, eu não quero trabalhar com você também, não. Você é um cafona. Imagina, gente. A gente estava na época era 1900 e pouco, né? A gente estava no final do século, e ele estava lá em 1800 e pouco, aquele texto chato. E ele falou assim, eu não vou mais trabalhar com você. Eu falei, eu também não quero mais trabalhar com você. E ele simplesmente, Kéria, fez assim, pá, sumiu. Aí, já que ele não pode bater a porta, né? Isso. Aí o espírito, né, chegou para mim e falou assim, bom, vocês vão ter que se entender de alguma maneira, porque vocês tinham um compromisso para fazer uma literatura conjunta, né, participativa no caso, então vocês dois vão ter que chegar num denominador comum. Filha, acabou a reunião, eu nunca, entre aspas, tá? Eu nunca mais vi o espírito. Passou um tempo, eu parei de fazer psicografia de livro, ou seja, foi só essa experiência, calma, para você entender. E aí o que aconteceu? Passou, eu fui fazer outras coisas, outras atividades, outras formas mediúnicas, mas de livro especialmente parou. Até que, muito tempo depois, se apresenta a mim um jovem, devia ter o quê? Uns 25 anos, usando calça jeans, uma camiseta regata branca, sabe? Camiseta branca, uma t-shirt branca, super moderno, e assim, olha só, eu quero escrever por você. E isso aí é uma experiência extrafísica, tá? Você tá entendendo, né? O que eu tô falando, né? Uhum. E aí eu falei, mas eu já tive uma experiência, não foi interessante, eu peguei um cara super chato, sabe, que eu pedi e sumiu, e eu também não queria mais aquele escritor, eu tive que ler a obra dele era um saco, e ele gente, reverenciado aqui no Brasil, né? Olha só, hein? E aí ele ria, aí esse rapaz ria, começou a rir. Você achava ele chato? Eu falei, nossa. Então, eu vou fazer uma coisa. Eu estou lembrando como se fosse hoje, gente, eu fico até emocionado. A gente vai fazer um trato. Eu sou fulano de tal. O mesmo que né, que fez esse episódio comigo. Só que, como eu precisei também rever, né, a forma como eu escrevia, esse tempo, olha que interessante, Kênia, serviu para que eu pudesse também aprimorar a minha forma de literatura para acompanhar, olha que coisa, acompanhar como as pessoas estão mais, mais sintonizadas nesse ritmo de literatura, na forma de expressão, uma coisa mais moderna, mais dinâmica, mais ágil. Eu falei, você é... Ele falou, sou eu, só que eu estou com uma outra forma, estou mais atualizado, ele falou exatamente assim. Aí eu falei, olha, parabéns. E ele ainda, olha só, ele ainda me agradeceu por ter proporcionado a ele, olha só, hein, uma reflexão
das questões que ele precisava reconsiderar, reformular, sabe? Movimentos que talvez ele estivesse impedindo, né, dele mudar em si mesmo. Olha só, para vocês verem, não é só os espíritos que colaboram com os médios, não. Os médios... Ele aproveitou o tempo para se expandir. Exatamente. Tanto que ele reconfigurou a própria forma. E aí, ele falou assim, mas você também melhorou muito. Aí eu falei, não, estou muito melhor. Aí já comecei a entrar numa sintonia, né? E aí a gente começou um processo da literatura, de livro, no caso, né? E aí a gente começou a entrar num consenso de estilos e de finalidades que aí a gente começou a produzir. Tanto é que a gente produziu 3 obras, né? E nessas produções dessas obras, inclusive uma que contou, né, toda a saga, porque na verdade foi uma saga, né, da Clara Nunes, né, ela no astral e tudo isso. E aquela psicografia de Claridade, para mim foi assim uma bênção ter sido por mim, né, pelo meu intermédio, nesse caso, e pelo Martim, que no caso dele, ele se chamava Martim, ele não se chama Martim como as pessoas conhecem, tá? Isso é um pseudônimo, tá? Mas a literatura, o livro, especialmente de Clara Nunes, para mim foi uma bênção, porque foi simplesmente mágico ter escrito a história ou a saga, porque, na verdade, aquilo é uma saga dela no astral. E aí também teve a do Fred Mercury, né? Por uma outra energia. E só que eu, Fábio, né, entendi, e o meu momento de crescimento, né, até mesmo a nível de expansão mediúnica, eu dei uma pausa, porque eu precisava entender outros processos. Esses processos que, por exemplo, eu estou vivenciando hoje, né, não cabe, não encaixa, para mim, no meu caso, né, nesse momento, a escrita de livros. Então, isso é interessante para você saber, filha, que não existe essa coisa de que você tem que, como vendem aí, né? Vendem as ideias e vendem certos dogmas, certos conceitos. Cara, comigo não funciona. Não funciona para aquelas pessoas que querem seguir isso. Por isso que ficam caixotes, sabe? Então, para entender que mediunidade ela é flutuante. Você não tem que ficar no tipo desde que nasce até desencarnar. Eu já flutuei, já experimentei, já vivenciei inúmeras possibilidades. E é isso que engrandece. É isso que torna o meu mandato mediúnico extremamente frutífero e me provoca uma possibilidade de eu entender como realmente funciona a estrutura da existência. Então, essa é a história da minha primeira experiência em psicografia literária ou psicografia de livros. Tio, vamos ver, né? Vou tentar, vamos ver o que acontece daqui para frente. Mas eu espero que eu não precise estar incorporada nem nada para fazer, para escrever o livro. Porque existem diversas possibilidades, entendeu? A mediunidade, ela é um livro, tá? E dentro desse livro existem várias páginas, é como se fosse cada possibilidade de como cada ser pode acessar a informação. Então, infelizmente, as pessoas encaixotam, né? As pessoas colocam em gavetinhas. Cara, isso é um inferno na vida de um médium, entendeu? Como é vendido nas religiões, principalmente. Cara, seu tio, né, passou por poucas e boas, aliás, muitas e não tão boas, para entender o como é bom ser um médium em liberdade, sabe? Fazer o seu mandato mediúnico sem estar enganchado em casa, nem religião nenhuma, onde diz que isso é certo e aquilo é errado, onde diz que isso não é possível e aquilo aquilo pode, aquilo não pode. É uma outra história do que eu estou vivenciando hoje. Bom, tio, vou continuar aqui amadurecendo as ideias, vamos ver se eu consigo colocar esse livro no papel.
tá bom? No que depender de mim, você sabe, aliás, a gente já se aventurou por muitas coisas, né, filha? E olha só, ainda tem mais coisa aí vindo pela frente, olha, eu acho que a gente não vai fazer nenhum livro, então, acho que a gente vai fazer uma biblioteca. Vai ser uma saga. Vai ser uma saga, literal, exatamente. Tá bom, tio. Olha, te mando um beijo. Logo a gente se fala, tá? Filha, tchim-tchim. Uhul. Beijo, tio. Beijo, meu amor. Tchau. Tchau.